Aproxima-se a Assembleia Geral do Sínodo sobre Sinodalidade. No mês de outubro, no Vaticano, 363 membros com direito a voto participarão desse processo. Alguns dados são bem interessantes, como a participação das mulheres. Serão 85, das quais 54 com direito a voto e 2 delas entre as presidentes delegadas. Conforme o instrumento de trabalho, o objetivo da primeira sessão será delinear caminhos de aprofundamento a realizar em estilo sinodal, indicando os temas a envolver e as modalidades de colher os benefícios, de modo a permitir que o discernimento se complete na segunda sessão, que acontece em outubro de 2024. Nós iniciamos hoje uma série com os delegados brasileiros para a Assembleia do Sínodo. Hoje nós recebemos Dom Jaime Spengler e Padre Miguel Martins. Dom Jaime Spengler é arcebispo de Porto Alegre, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, o CELAM. Dom Jaime, uma alegria contar com a sua participação aqui no Igreja Sinodal. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E nós acolhemos também o Padre Miguel Martins, que é jesuíta, diretor do Centro Cultural de Brasília e superior do Núcleo Apostólico Brasília-Goiânia da Província Jesuíta do Brasil. Ele participou como facilitador no Encontro Regional Cone Sul da etapa continental do Sínodo. Padre Miguel, também é uma alegria recebê-lo, seja muito bem-vindo. Obrigado, querido, uma alegria para mim também estar aqui presente. Bom, a primeira pergunta aqui é como é que estão as expectativas, para participar desta Assembleia, já nos preparativos, já aconteceram também encontros com os delegados latino-americanos. Gostaria de começar ouvindo o senhor, Dom Jaime. A expectativa. O processo sinodal teve como ponto de partida escutar o povo de Deus, nas diversas instâncias que compõem a vida eclesial. E tem como objetivo também chegar ao povo de Deus. A expectativa, eu diria assim, poderia ser resumida talvez em poucas palavras. Tornar a igreja e a mensagem pela qual ela é corresponsável chegar de uma forma acessível, numa linguagem adequada ao ser humano de hoje, numa sociedade marcada por avanços tecnológicos extraordinários, mas também por polarizações, sim, como não só no Brasil, mas em vários países do mundo, onde nós, como igreja, como batizados, possamos ser testemunhas do crucificado ressuscitado, promovendo vida e vida em abundância para todos. Padre Miguel, quais são também as suas expectativas para a participação na Assembleia? As expectativas são grandes. Na verdade, a gente vivenciou o encontro regional aqui em Brasília, da etapa continental, em março, e recentemente tivemos uma reunião muito interessante em Bogotá, com os de preparação, com os delegados que vamos da América Latina participar dessa primeira sessão da Assembleia do Sínodo. A expectativa é grande porque a gente experimenta estar de fato vivendo um Kairos, um momento muito especial na vida da igreja, de participar de um encontro em que a gente percebe que a igreja de fato é movida pelo Espírito Santo e que é necessário que a gente se perceba, cada um de nós, como membros desse corpo que é o corpo místico de Cristo, chamado a ser um sinal de esperança no mundo. Essa diversidade tão grande, em meio a tantos conflitos, nós somos, como igreja, chamados a ser, de fato, um testemunho de esperança, de alegria, de comunhão, de harmonia. É exatamente isso que a gente percebe, E é isso que eu espero. Quer dizer, na verdade, a gente sabe que vai ser um encontro muito pesado, no sentido de muito trabalho, vai ser muito intenso, mas a gente está esperando, quer dizer, a minha expectativa, pelo que eu posso perceber também um pouco dos outros, os membros que vamos para essa reunião, é o que a gente percebeu nessas etapas que anteciparam a preparação. Muito bom. Nós estamos iniciando aqui essa série e trabalhando a partir
do instrumento de trabalho, o instrumentum laboris do sínodo, que, claro, é de conhecimento de todos aqueles e aquelas que estarão participando da Assembleia, mas que está para toda a igreja, para todos nós acompanharmos, lermos, estarmos por dentro daquilo que está sendo tratado, refletido, discernido nesse processo sinodal. E me chama a atenção, Dom Jaime, na leitura que fiz aqui do documento, né, deste texto, lá no parágrafo 25 tem uma afirmação muito bonita. Uma igreja sinodal promove a passagem do eu para o nós. Como é que a gente pode promover essa passagem recuperando este sentido de comunidade e de caminhar junto? Eu creio que nós precisamos resgatar, junto às nossas comunidades, nosso povo, algo que é fundamental para a experiência da fé. A fé nós vivemos em comunidade, né? A comunidade é a referência primordial para a experiência da fé. Hoje nós vivemos uma sociedade marcada pela autorreferencialidade, por a autossatisfação, a individualidade, ou individualismo melhor, né? E de alguma forma, assim, nós precisamos ter presente que a fé nós experimentamos, nós vivemos e nós a promovemos, ou a testemunhamos melhor, no seio da comunidade. E primordialmente, eu diria, da pequena comunidade. Aliás, vale ressaltar o caminho que a Igreja no Brasil vem fazendo nestes últimos anos, onde justamente se está procurando pôr em destaque a importância, o lugar, a dignidade da pequena comunidade. A Igreja, como tal, é uma comunidade de comunidades. O individualismo nos isola. A comunidade faz romper horizontes novos. Na vida da comunidade, nós nos expomos, oferecemos, de alguma forma, aquilo que somos, mas também acolhemos aquilo que os demais membros da comunidade têm como valor, como virtude, como qualidades humanas, como potencialidades e também, diria, de fragilidades. E é na conjunção desses fatores que todos nós podemos crescer. Me recordo de um autor antigo que eu li alguns anos atrás, Padre Miguel. Eu era seminarista ainda, não faz muito tempo, viu? Mas dizia assim: ser humano algum é uma ilha. É um místico do passado recente da história cristã. O ser humano não é uma ilha, nós não somos ilhas. Nós somos seres essencialmente sociais e, a partir da luz da fé, comunitários. E é esta dimensão, sim, que nós precisamos resgatar e promover. Por isso, nesse caminho de promoção do sínodo, esse caminho sinodal, se fez um trabalho imenso de escuta de todos aqueles que se dispuseram a colaborar em vista de uma compreensão melhor do que é a fé cristã, do que é a igreja e das próprias expectativas. Eu creio que o caminho inaugurado pode trazer certamente bons e salutares frutos para todos nós, seja para a vida de nossas comunidades, mas também para todos aqueles que acreditam que juntos nós podemos colaborar para construir um mundo melhor para as futuras gerações. Muito bom, essa necessária valorização da pequena comunidade, das comunidades locais concretas, né, como diz aqui o texto do instrumento. E Padre Miguel, aqui o texto faz um itinerário muito bonito e aponta um caminho de proceder para essa igreja sinodal e uma prática espiritual que nos permite passar desse eu para o nós, que é o diálogo no espírito, né? Eu sei que o senhor, como jesuíta, conhece bem esse processo. Em que consiste esse diálogo no espírito e como é que as nossas comunidades também já podem torná-lo parte do seu cotidiano? Pois é, a grande novidade e, de fato, nos
nos relatos, né, da etapa continental do Sínodo, muitos falaram e partilharam um pouco essa novidade, como uma experiência profunda, de fato, de escuta do Espírito, né? A metodologia, o caminho que a gente tem trilhado durante essas etapas preparatórias. O sínodo sobre a sinodalidade é o sínodo sobre a igreja, sobre o modo de ser igreja, né? Sobre o modo de fato, a gente se perceber como uma comunidade que escuta o Espírito. E aí vem uma das características, né, de uma igreja sinodal, é exatamente uma igreja que escuta, que procura perceber os sinais do Espírito na história, no mundo, né, e dentro de si mesma, né, no caminho que a gente tem feito. Então, como é que é o processo? Como é que é o método? O método se trata de momentos, né, são 3 momentos praticamente da conversação espiritual, né, que marcam essa metodologia. Padre A primeira Miguel, coisa delas é a escuta Padre profunda Miguel, do Espírito. Na verdade, a gente tem que ter um momento de silêncio, de oração pessoal, Padre quando a Miguel, gente... Oi, pois antes que não. o senhor fale dos 3 pontos, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e na volta, só para a gente não interromper, a gente já fala sobre esses 3, beleza? Beleza, joia. Então você fique aí também acompanhando com a gente, que já já nós continuamos esta conversa sobre a preparação, sobre o instrumento de trabalho da Assembleia do Sínodo. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Igreja Sinodal e eu já vou retomar logo a conversa com o Padre Miguel, que eu interrompi para a gente fazer o intervalo, sobre o diálogo no Espírito, né? Esse processo de escuta do Espírito em comunidade para promover, para viver o discernimento. Padre Miguel, fala para a gente então sobre esses 3 passos, né, do método, por favor. Muito bem. Muito bem. Esses 3 passos do método do diálogo no Espírito, eles são precedidos por um momento de oração pessoal. Quer dizer, cada tema, cada pergunta, por exemplo, da dinâmica do sínodo, né? Como a gente teve também na etapa continental e agora em Bogotá, nós experimentamos, cada etapa ela é precedida por um momento pessoal de oração. Então, na oração, eu rezo, eu anoto aquelas coisas mais importantes, as moções do Espírito, e levo isso para a sessão do sínodo, a sessão do grupo, da comunidade. Então, nessa sessão, primeiro momento eu falo, eu só falo e só escuto os outros. Cada um fala de 3 a 4 minutos sobre aquilo que rezou. Então, você traz aquilo que você sentiu no Espírito a partir da oração pessoal. Então, nessa rodada, todos falam. Cada um 3 ou 4 minutos e os outros apenas escutam. Então, a gente toma a palavra e a gente fala e a gente escuta. Tá? Aí a gente para um pouco, de novo, um silêncio, para recolher um pouco, anotar aquilo que foi, né, que ressoou no coração da gente. Depois, cada um de novo toma a palavra, no segundo momento, para partilhar aquilo que ressoou dentro de si, né, da escuta dos demais. Então, se de repente alguém falou alguma coisa que ressoou em mim, então eu vou e partilho isso. Quer dizer, na verdade, dá espaço para a escuta do outro. Tá? E aí a gente partilha isso também. E aí, essa é a segunda pergunta, né? A segunda rodada. No sentido de que o que ardia no meu coração quando eu ouvia o outro? Tá? Que intuições, que coisas me despertou ao escutar o outro? Beleza. Esse é o segundo momento. Depois a gente para de novo para poder recolher tudo, anotar. E aí vai para o terceiro momento, que é o terceiro momento, o momento de construir juntos, né? E aí a gente vai dialogar. Então a gente vai perguntar, vai ver, e aí vai começar a perceber, né, quais são as intuições, as convergências, aquilo que vai se manifestando como coisas que estão se sintonizando na conversa, né? Que esses são sinais de que o Espírito Santo está nos levando a algum lugar. Então, a pergunta desse terceiro bloco seria dizer que passos, né, o Espírito Santo está nos chamando a dar. Então, seria o terceiro passo, o terceiro momento, o terceiro círculo, ou a terceira rodada dessa conversação espiritual, seria mais para perceber daquele tema o que a gente está percebendo como consonância, como consenso e tal. E aí a gente anota também.
E aí vai para o plenário, para a congregação geral, para partilhar sobre aquilo que a gente rezou. E assim vai. Então, isso ajuda a gente a não ficar só na discussão, só no debate, que não é, de fato, essa é a grande novidade da metodologia do sínodo, que é uma escuta no espírito. Sim. A gente dá tempo para as coisas decantarem, né? Para a gente, de fato, perceber o que o Espírito está nos suscitando como igreja. É um movimento realmente bonito e que nos faz promover essa passagem, né? Do eu para o nós, guiados pelo Espírito. Aí me recorda a passagem lá dos Atos dos Apóstolos, né? Decidimos, o Espírito Santo e nós. Não nós e o Espírito Santo, mas ele, né, a partir dessa escuta atenta e sensível também, e da escuta da comunidade, da escuta dos irmãos. Um processo, um caminho muito bonito que penso que as nossas comunidades também poderão se servir, como o próprio instrumento apresenta, né, como um caminho formativo necessário para uma igreja sinodal. Agora, Dom Jaime, nós tivemos desde o início as 3 palavras assim chaves, expressões: comunhão, participação e missão. O instrumento de trabalho traz agora uma inversão e justifica, né, comunhão, missão e participação como essas 3 questões prioritárias do sínodo. Como é que a gente pode olhar para elas, né, não de maneira independente, mas pensar de maneira integrada e articulada essas 3 dimensões, né, comunhão, missão e participação? É que a vida nossa de comunidade, a vida nossa de fé na comunidade, não pode não estar marcada por estes 3 aspectos. Ela é comunhão, comunhão é participação na experiência ou na vida da própria Trindade. E a Trindade é a expansão de si mesma, é doação. Nós participamos deste movimento, né? Nós somos corresponsáveis, nós fomos acolhidos no mistério mesmo do amor trinitário. E a partir desta compreensão, não podemos não querer, desejar, nos empenhar para tornar outros participantes nesta comunhão. Na verdade, não podemos jamais compreender esses 3 aspectos como independentes, digamos assim. Estão profundamente relacionados. E eu quase ousaria dizer que a missão deveria ou poderia estar em primeiro lugar, por uma coisa muito simples, por um dado muito simples. Porque toda a compreensão que nós temos da fé parte de um princípio também de fé fundamental. O pai que envia o filho. E é a partir deste envio do filho, isto é, a partir da missionariedade do pai, que se desenvolve toda a experiência religiosa marcada ou caracterizada pela fé cristã. Então, eu quase que ousaria dizer, se formos ficar simplesmente, eu diria assim, na sequência dos termos, que na origem de todo este movimento está esse envio do Pai, envio do Filho pelo Pai a toda a humanidade. E é a partir desse aspecto que buscamos corresponder através da comunhão e da participação. E eu não sei, aqui nós estamos conversando certamente com alguém, até eu diria, de melhor compreensão. Eu não sou um latinista, mas eu gosto muito de algumas expressões que eu aprendi com um velho professor. Não é a questão aqui do Padre Miguel, porque velho ele não é, né? Ele pode ser um crescido em idade. Mas eu me recordo do meu tempo de estudante, nós tínhamos um professor que ele lia um pouco essa expressão comunhão. E ele dizia assim, existe uma análise filológica do termo que é a corrente. Comum, união, buscar a unidade, construir essa unidade. Mas ele também dizia, olha, é possível uma outra leitura do termo. Comunos. Munus diz de uma tarefa. Né? Qual é a tarefa, fazendo a relação com o termo comunhão, né?
é a tarefa do Pai e do Filho e do Espírito também, né? Que sai de si e vem ao encontro de todos, mas que também retorna, né? E esse é o nosso munus, o munus de todo batizado. Portanto, resumindo, essas expressões que são marcantes no caminho sinodal, comunhão, missão e participação, estão tocando os gonzos fundamentais da experiência da fé cristã, e eu usaria até ampliar um pouquinho da própria compreensão também judaica do mistério divino. Olha, e que bonita reflexão para a gente pensar e ressoar, né, aqui nesse processo de assimilação também que vai acontecendo, de discernimento, né, dessas importantes caminhadas que temos feito desde o início do Sínodo. Eu quero agradecer muito a participação dos nossos convidados, Dom Jaime Spengler, presidente da CNBB e do CELAM, e o jesuíta Padre Miguel, que é diretor do Centro Cultural de Brasília. Padre Miguel, começo com você, então, despedindo, agradecendo a disponibilidade para conversar com a gente e principalmente para nos ajudar a compreender esse processo de discernimento e de diálogo no Espírito. Muito obrigado. Obrigado a você, querido, e obrigado, eu acho que eu convocaria todos que estão nos escutando, que procurem se informar um pouco mais sobre o Sínodo. O material está todo disponível, né, no site. Vocês podem até divulgar esse site para que todos possam aceder a esse material. Esse material é muito rico e ajuda a que toda a igreja possa acompanhar esse trabalho, porque, na verdade, o que me preocupa muito é que há algumas pessoas que não estão muito atentas e não se sentem muito dentro do caminho, né? Então, eu gostaria de convocar todos, né? Os bispos, sacerdotes e o povo de Deus a entrar nesse caminho e procurar se informar. Nós dispomos de muito material aí, né, no site do próprio Sínodo, né, sínodo.va. Então é fácil. E aí você entra e aí lê todo o Instrumentos Laboris, aprende um pouco, entra. Eu acho que é preciso que nós também, como presbíteros e animadores de comunidades, tanto os bispos e tudo, a gente também incentive, né, as comunidades a participarem. Nós estamos próximos da primeira sessão e aí é bom que a gente vá lá e a gente sinta que tem toda uma igreja rezando e acompanhando e interessada. E obrigado a vocês que estão fazendo essa divulgação. É muito importante a comunicação dessa experiência que é tão linda. Obrigado. E motivados para a gente aprofundar e crescer nesse processo conjuntamente. Dom Jaime, também muito obrigado pela contribuição e bons trabalhos aí na condução da Conferência Brasileira dos Bispos e também do Conselho Latino-Americano. Muito obrigado, e fazendo eco às palavras do Padre Miguel, recordar, sim, que o Sínodo tem como tema a Igreja e não aspectos da vida eclesial. Por isso é muito importante nós termos muito presente o que significa a Igreja, o que é a Igreja para nós, né, a partir da experiência da fé. Muito obrigado. As nossas orações a vocês e a todos os delegados, né, a nossa proximidade também, acompanhando atentos para construirmos juntos este caminho de ser igreja sinodal. Acompanhe com a gente as reflexões sobre o instrumento de trabalho para nós estarmos em unidade com toda a igreja nesta aproximação da Assembleia Geral do Sínodo. Até a próxima semana, em que nós trataremos sobre a participação. Um abraço.